Olá, meus irmãos, a graça e a paz. Que bom estar aqui com vocês, né, nesse encontro. E hoje, né, eu quero falar com vocês acerca do novo modernismo, né? Nós estamos vendo aí as teologias contemporâneas e eu quero rapidamente falar sobre alguns pensadores, começando com Karl Barth. Karl Barth, né, talvez venha a pergunta: será um novo ortodoxismo? Então, essa teologia é comumente conhecida por Barthianismo, né? E porque tem como seu principal expoente, né, Karl Barth, que viveu ali no período de 1886, né, final do século XIX, a meados do século XX, né, precisamente no ano de 1968. Curiosamente, ele é considerado o maior teólogo do século XX. Esse sistema, né, o Barthianismo, possui ainda vários outros nomes. É considerado como teologia dogmática, teologia da crise, teologia neo-ortodoxia, né, ou neo-ortodoxa, teologia transcendental, modernismo negativa e teologia de Land. Alguns dados sobre Karl Barth, tá? Karl Barth ele nasceu na Suíça e ele lecionou nas universidades de Göttingen, Munique e Bonn, mas foi demitido, né, deste último posto pelo governo hitlerista no ano de 1935. E por resistir, né, às tentativas do ditador de nazificar a Igreja Reformada da Holanda, desculpe, da Alemanha, ele teve os seus diplomas de teologia anulados. Então, com a derrota, né, do nazifascismo, ele recuperou a sua cátedra em Bonn e, mais tarde, ele foi se transferir, né, para a Basileia. E Karl Barth, no ano de 1961, ele se aposenta e inicia a elaboração da sua teologia. Bem, eu queria rapidamente falar com vocês sobre o pragmatismo e a teologia dialética de Karl Barth. Barth ele abandonou o terreno firme, né, rígido da lógica e ingressou no mundo fabuloso do pragmatismo, né? Doutrina que considera a ação superior ao pensamento e aceita o valor prático como critério da verdade. Hegel, ele passou a aceitar que a presença da verdade está, na verdade, na síntese, que corresponde ao grau intermediário entre a tese e a antítese. Já Barth, ao aplicar, né, esta fórmula ao cristianismo histórico, ele considerou como a tese o modernismo como a antítese e o novo modernismo como a síntese. Então, dentro de um esquema teológico dialético, coexistem pacificamente doutrinas antagônicas, o certo e o errado, a verdade e a mentira. Daí, a teologia de Barth pode também ser denominada de teologia dialética ou teologia da crise. Violando dessa maneira as regras pelas quais se estabelece uma tese, né, ou se uma tese é verdade, né, verdadeira ou não, o barthianismo acabou negando o caráter absoluto da verdade. No entanto, a teologia de Karl Barth manteve alguns pontos de vista ortodoxos, tá? Não se pode deixar, é claro, de reconhecer, sobre vários aspectos, que a teologia de Barth, né, foi um retorno, embora aparentemente, né, as várias doutrinas bíblicas despesadas pelo liberalismo, como a Trindade, como o nascimento virginal de Cristo, como as duas naturezas de Cristo unidas em uma só pessoa, conforme aceita pelo Concílio de Calcedônia e já discutido nos concílios anteriores, né, e também pela Reforma Protestante, a salvação somente pela graça e a justificação unicamente, né, pela fé. Em virtude desses pontos de vista, o barthianismo é também chamado de neomodernismo e neo-ortodoxia. Quando se trata a respeito da pessoa de Jesus Cristo, é interessante ver o que Barth escreveu no ano de 1960. Era um tempo de revisão da própria teologia que ele estava fazendo. Barth ele disse o seguinte, eu vou ler aqui para você. Nesses anos, tive que aprender que a doutrina cristã precisa ser exclusivamente de forma consequente em todos os seus enunciados, direta ou indiretamente. Doutrina de Jesus Cristo como a palavra viva de Deus dita a nós, se é que ela deve fazer jus ao nome que tem bem como edificar a igreja cristã no mundo, tal qual ela pretende ser edificada como igreja cristã. Olhando em retrospecto
para os meus estágios anteriores, diz Barth, fico me perguntando como foi possível que não aprendi nem disse isso jamais antes. Quão lenta é a pessoa humana, justamente quando se trata das coisas mais importantes. Através desse relato, nós conseguimos observar que a teologia de Karl Barth procurou preservar a teologia. Porém, meus irmãos, Karl Barth ele apresentou algumas falhas na sua construção teológica. Mas a teologia de Barth não possui, assim, na verdade, possui sim algumas falhas que são bem sérias. Em primeiro lugar, a Bíblia não é a palavra de Deus, apenas contém a palavra de Deus. Barth seguia esse conceito. Por isso, ela pode ser criticada à vontade, que nos remete àquele conceito da autocrítica. Karl Barth ele também estabeleceu um falso contraste entre a autoridade espiritual da igreja, por ele aceita, e a sua autoridade legal, que ele rejeita. Assim, deixou a porta aberta a uma discussão acerca de doutrinas. Segundo, essa teologia transcendental, né, o mundo está cheio de contradições, inclusive na religião. Por isso, os seguidores desta escola admitem sistemas que se excluem mutuamente. E ainda na teologia barthiana, um dos líderes declarou: em face do modernismo e de fé histórica, não se deve dizer um ao outro, mas um e outro. Isto equivale a aceitar a doutrina de que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem e, ao mesmo tempo, absurdamente admitir a mediação de Maria. Então, transcendentalista, portanto, né, assemelha-se a um balconista que vende exatamente o produto que o freguês deseja, seja este freguês um cristão histórico ou um cristão liberal. Então tem algumas coisas aí para a gente filtrar de Karl Barth e outras coisas para nós pensarmos. Eu quero ainda nesse vídeo, e quero fechar aqui nesse pensador, falar sobre Emil Brunner, né? Recentemente uma livraria Vida Cristã, né, publicou aí a sua dogmática, né, teológica em 4 volumes no valor aí de R$60. Ó, um mamão com açúcar, como a gente fala no adágio popular. Emil Brunner, né, ele traz o seguinte pensamento para nós pensarmos. É Cristo absoluto ou relativo? Quem foi Emil Brunner? Talvez você esteja se perguntando. Ele viveu também no final do século XIX, né? Final do século XIX, 1889, e morreu no meados, né, do século XX, precisamente o ano de 1966. Foi um teólogo suíço que exerceu grande influência no protestantismo dos Estados Unidos, né, país onde ele proferiu diversas preleções, e também nesse país suas obras foram difundidas, né, sendo traduzidas para o inglês antes mesmo das obras de Karl Barth. Qual era a síntese do pensamento teológico de Brunner? A teologia de Brunner, né, era também conhecida como teologia dialética, né, ou teologia da crise, que descreve a busca da verdade por meio de detalhes entre posições contraditórias. Então, Brunner ele achava que há alguma revelação fora da Bíblia, embora ele não acredite que a teologia natural inclua a teologia revelada, e discordando desse ponto do liberalismo de Barth. Ele entendia que a Bíblia era o único critério pelo qual podemos julgar a verdade e a suficiência do conhecimento acerca de Deus que se encontra em outros lugares. Diferente de Barth, Brunner ele admite que se pode achar a verdade no filósofo, no ateu ou no adepto de seitas não cristãs, assim estabelecendo um diálogo com eles, mas reconhecendo que eles não podem possuir suficiente e completo conhecimento verdadeiro de Deus. Mas o que Brunner, né, pensava acerca de Jesus Cristo? Bem, na teologia bruniana, o dogma de Jesus sem pecado é ato de fé e não base de fé. Ele entendia o seguinte: cremos que ele é sem pecado por crermos nele. Não é que cremos nele por causa de ele ser sem pecado. Olha que curioso. Brunner nega, além de outros, o nascimento virginal de Cristo, os 40 dias pós-ressurreição e a ascensão física do Senhor.
As questões acima, né, são implicações sérias que eu acabei de dizer, né? Ao admitir que Jesus Cristo pode ser reconhecido historicamente, Brunner pode perder tudo e a sua teologia, de repente, ir pelo ralo. Na teologia de Brunner, a relação do homem com Deus, ela não pode ser expressa em termos racionais e lógicos, mas apenas em termos de mitos, né? Então, qualquer tentativa para provar a revelação está errada. Acerca do pecado, ele negou a herança de culpa de Adão, aceitando apenas a queda individual. O cristão deve ser um eterno revolucionário, não se conformando com as reformas sociais, né, sempre imperfeitas. O amor de Cristo revela o amor humano, que é a possibilidade impossível. Ele acreditava também que a queda não havia modificado a natureza e a estrutura essencial do homem, assim como a cegueira não retira o olho do próprio corpo. E no momento em que a pessoa se transcende, surge a memória da perfeição original. Então, esse era o pensamento de Emil Brunner. Eu vou parar aqui, né, nessa nossa terceira aula, e que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor assim nos abençoe.